E aí, galera que assiste outro canal, o professor Eliana Emerson na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa primeira aula do dia, aula de matemática começando. A gente ainda tá com carinha de sono, fala a verdade. Tem gente que tá até dormindo. Vai entender, né, essas pessoas que dormem o dia inteiro. Pessoal, vamos corrigir a atividade? Eu sei que vocês estão acordando, o corpo ainda tá meio parado, né? Tá coçando aquela remela, às vezes tomando um copinho de café, copinho de leite. Mas pega a sua apostila, acompanha o pensamento, eu quero te guiar aí para a gente chegar na solução de uma maneira bem tranquila, uma maneira bem fácil, tá joia? Então olha só, para começar, nós fizemos a atividade da página 8, questão número 6. A questão número 6 era uma questão do tipo do táxi. A gente fez duas vezes, né? Nós fizemos duas durante a aula passada. O preço a pagar por uma corrida de táxi é composto por duas partes. Uma parte fixa, denominada bandeirada, e uma parte variável, que depende do número de quilômetros percorridos. Suponha que a bandeirada esteja custando R$ 4,20 e o quilômetro rodado R$ 1,50. Letra A. Escreva a expressão que representa o preço a pagar por uma corrida após X quilômetros. Várias maneiras de escrever, mas a mais fácil delas é você pegar a parte que é fixa, ou seja, os 4,20, e somar com o total de quilômetros vezes o preço por cada um desses quilômetros. Ok? Então, nós já terminamos. É só isso aqui. Ok? Lindo, maravilhoso. Na hora de fazer o cálculo, na hora de armar isso de uma maneira assim mais organizada, vamos pensar assim, né? A gente pode simplesmente colocar sempre o número antes do x. Lembra que eu falei isso na outra aula? Então, eu vou começar por esse número aqui, ó, porque é um número que tem x. Lembrando também que esse zero aqui ele não faz muita diferença na hora do cálculo, né? Então, eu vou escrever 1,5x mais 4,2. Pode colocar o zero ou não, tá? Eu prefiro essa escrita de baixo, tá joia? Simples assim. Continuando, letra... Tem um cara vendendo laranja lima na rua. Letra B. Quanto deverá ser pago por uma corrida que o táxi percorra 10 km? Então eu vou pegar essa expressão aqui, ó, que é a resposta da letra A, e vou substituir o x pelo valor que a atividade me deu agora. Nesse momento a atividade me disse que o x, que representa quilômetros, são 10. Então 1,5 vezes 10, né, no lugar do x, mais 4,2. 1,5 vezes 10, R$15. Mais 4,20, resultado final, R$19,20. Lembrando que o zero não faz diferença, tá? E letra C. Sabendo que a corrida custou R$30, calcule a distância percorrida. Agora, na letra C, eu não tenho o valor de x, mas eu tenho o resultado. Então, eu posso dizer que 1,5x mais 4,20 é igual a R$30. Observe que eu estou sempre usando a expressão que eu fiz na letra A. Então, quando eu leio o problema e entendo essa expressão, todas as outras ficam muito fáceis. Como que eu resolvo esse cálculo aqui? Tem várias maneiras de pensar. A gente pode seguir a regra da expressão normalmente. Vamos pegar esse 4,20 e vamos passar para o outro lado. Ele vai ficar negativo. 1,5x é igual a 30 menos 4,20. R$30 menos 4,20, 25,80. Então, 1,5x é igual a 25,8. Esse 1,5 ele está multiplicando o x. Apesar de não aparecer, sempre tem uma multiplicação. Olha ela aqui, ó. A gente resolveu essa multiplicação aqui, tá vendo? Então, existe uma multiplicação. Quando esse 1,5 passa para o outro lado, ele vai dividindo. Então, x é igual a 25,8 dividido por 1,5. Pessoal, aqui eu tenho um cálculo de divisão com números decimais. Como que eu resolvo esse cálculo? Esse aqui é dos mais fáceis, porque todos os dois números possuem uma casa decimal. Para resolver esse cálculo, a gente pode esquecer essa casa decimal, tá? Simplesmente esquece que eles têm vírgula e faz o cálculo normalmente. Deixa eu apagar aqui a letra A para a gente fazer esse cálculo utilizando esse espaço aqui. 258 dividido por 1,5 por 15. Tirei todos os dois números casas decimais, tá? Acabou. 25 por 15, 1, sobram 10. Desce o 8. 108 por 15, 7 vezes 15, 105. Sobram 3. 3 não dá para dividir, põe o zero aqui, vírgula aqui. 30 por 15, 2, 17,20. Então,
O cara rodou 17 quilômetros e 200 metros, 17,2 quilômetros, tá? Por que quilômetros? Porque o x representa quilômetros e a nossa resposta está em quilômetros. Fluiu? Tranquilo? Observou que os cálculos são fáceis, não tem segredo, entendeu a primeira expressão, todo o restante é fácil. E a primeira expressão continua sendo fácil, a gente simplesmente lê os dados do problema, tem que entender quando vai multiplicar, quando vai dividir, seguindo aquelas regrinhas da linguagem matemática, tá joia? Vamos continuar? Questão número 8. Página 8, questão número 8. O número de diagonais de um polígono convexo é dado pela expressão n que multiplica n menos 3 sobre 2. Nós já utilizamos isso aqui, em que n é o número de lados desse polígono. Determine o número de diagonais que um polígono possui. Então, agora eu tenho 3 polígonos. Letra A, um quadrilátero. Letra B, um pentágono. E letra C, um hexágono. E eu tenho que calcular a quantidade de diagonais. Na letra A, como o polígono tem 4 lados, 4 vezes 4 menos 3 sobre 2. Vou dar uma dica aqui importantíssima, que você já vai guardando essa informação, que lá no ensino médio ela vai ser muito útil. No ensino médio não, esse ano ainda que a gente daqui a pouquinho está estudando os polinômios mais a fundo. Quando eu tenho uma multiplicação, só quando é multiplicação e divisão, tá? Quando for mais e menos, você não pode pensar assim. Eu posso fazer essa divisão aqui, ó, 4 dividido por 2. Então aqui eu já vou resolver, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 4 menos 3 dá 1, 2 vezes 1, 2. O que é isso que a gente está calculando? O que é número de diagonal? Pensa um quadrilátero, pode ser um retângulo ou um quadrado. As diagonais dele ligam um vértice a outro. Ele tem duas diagonais. Então, uma figura de 4 lados possui 2 diagonais. E é exatamente esse resultado que a gente acabou de achar, sem precisar desenhar, lógico. Letra B. A figura, o n é igual a 5, um pentágono. Então, 5 que multiplica 5 menos 3 sobre 2. Observe que agora, olha, não é exato a divisão, então eu não vou fazer, porque não dá exato, então isso aqui vai acabar complicando minha vida. Então eu vou fazer primeiro a continha de menos que está dentro do parêntese. 5 menos 3, 2, dividido por 2. Observou que agora eu consigo? Agora dá para cortar o 2 com 2, ó, esse com esse. Resultado final, 5. Ok? Fluiu? Bem facinho? E para terminar a letra C, o hexágono. Então, 6 que multiplica 6 menos 3 sobre 2. Olha que dá para fazer, coisa linda, perfeito? 3 que multiplica 6 menos 3 dá 3, 9. O hexágono possui 9 diagonais. Terminamos o número 8. Era só substituir e fazer o cálculo. Mudando de página aí, página 9, eu pedi para vocês fazerem a questão 11. Era a questão mais complexa, a maior delas, e que exigia um pouco mais de raciocínio. Qual é o objetivo? Pegar todos os denominadores e igualar a zero. Quer dizer que esse resultado não pode ser zero. Então eu vou lá na letra A, 1 mais x é igual a zero, passo 1 para o outro lado, x é igual a menos 1. A pergunta é, determine um valor de x de modo que não exista valor, ou seja, x tem que ser igual a quanto? X tem que ser igual a menos 1. Então essa é a resposta, tá joia? Letra B, x ao quadrado menos 1 igual a zero. X ao quadrado igual a 1, né? Passei 1 que estava negativo, foi para o outro lado, ele fica positivo. O que eu faço com o quadrado? Passando para o outro lado vira raiz. Raiz de 1, x é igual a mais ou menos 1, tá? Isso aqui tem duas respostas, ou mais 1 ou menos 1, tá? Se eu colocar isso dentro de um conjuntinho aqui, fica menos 1 e 1. Pode ser assim, tá? Letra C. X ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1 igual a zero. X ao quadrado igual a menos 1, x é igual a raiz de menos 1. Observe que raiz de menos 1 não existe, tá? Não existe isso aqui. Quer dizer que qualquer valor que eu coloque no lugar do x, o resultado não vai ser zero, tá? Isso aqui seria impossível de fazer. Mesmo que o x fique valendo menos 1, né, vamos pegar a expressão aqui, ó, observe, eu vou colocar menos 1 no lugar do x, então fica menos 1 ao quadrado mais 1. Como 1 está negativo e está ao quadrado, o resultado é positivo, finalmente 2, então não vai dar zero. Quer dizer que aqui eu tenho um conjunto vazio. Esse problema não existe solução porque não existe raiz do número negativo.
Então aqui, ó, eu posso escrever assim, ó, zerinho cortado, simboliza um conjunto vazio. Letra D, x que multiplica x mais 2 igual a zero. Aqui eu faço a distributiva, x ao quadrado mais 2x igual a zero. Seria uma maneira de pensar. Vou fazer outra coisa para você entender. Olha só, multiplicação, correto? Não tem uma multiplicação e o resultado é zero? Quer dizer, então, que um dos dois membros seja zero. 5 vezes x igual a zero. Quanto que vale o x para o resultado ser zero? 5 vezes quanto que dá zero? 5 vezes zero. Então, você sabe que esse x aqui, ó, vale zero. Então, para esse resultado aqui, nesse cálculo que a gente está fazendo, dá zero, ou esse x aqui vale zero, ou esse x mais 2 vale zero. Então, eu tenho que fazer duas vezes. Ou o primeiro x é igual a zero, então nós já terminamos a primeira resposta, ou x mais 2 é igual a zero. Aí você passa o 2 para o outro lado, x é igual a menos 2. Então, aqui nós temos duas respostas diferentes, tá? Na letra D, essas duas aí. Continuando, letra E. X ao quadrado menos 9 igual a zero. X ao quadrado igual a 9, x é igual a raiz do número 9, x é igual a mais ou menos 3. Letra E está pronta. Letra F, 2x mais 3 igual a zero. 2x igual a menos 3, x é igual a menos 3 sobre 2. Acabou a letra F. Letra G, x menos 8 igual a zero, x igual a 8. Letra G já era. Letra H, 3x menos 1 igual a zero, 3x igual a 1, passei para o outro lado, x é igual a 1 terço, passo o 3 dividindo, terminamos. Letra I. Tá copiando? Não conseguiu? Dá pausa no vídeo, tá? X ao quadrado menos 16 igual a zero. X ao quadrado igual a 16, x é igual a raiz de 16, x é igual a mais ou menos 4. Todas as vezes que for uma raiz, você pode colocar mais e menos. Por quê? Porque o número que for ao quadrado para dar 16, que número é esse? Se for mais 4, o resultado é 16, e se for menos 4, o resultado também é 16. Por isso que tem que ter os dois sinais aqui embaixo. E para finalizar a nossa atividade, 1 menos 2x igual a zero. Menos 2x igual a menos 1, ó, passei 1 para o outro lado, agora ficou tudo negativo. Se está tudo negativo, pode ficar tudo positivo, tá? Sem problema. X é igual a 1, passo 2 dividindo. Acabou. Terminamos a atividade e a última resposta aí é 1/2. Resposta da letra J. Ok? Atividadezinha diferenciada, muitos cálculos pequenininhos, mas você observa que esses cálculos são fáceis. Quanto tempo eu gastei para fazer essa atividade? Uns 15 minutos? É só essa aqui, foi uns 5, né? Depois eu vou ver aqui o vídeo e vou comentar isso com vocês, tá? Quanto tempo eu gastei para fazer essa. Então, assim, às vezes parece ser muita coisa para fazer, mas a partir do momento que você se dispõe a fazer, você não gasta mais do que 15 minutos. E 15 minutos de atividade de matemática num dia são pouquíssimas atividades, tá? Muito pouco tempo. A gente, inclusive, deveria fazer mais, não somente essa. Tá? Mas para finalizar aqui nossa sexta-feira, terminar a semana tranquila, semana que vem a gente vai entrar nas operações com os polinômios, então hoje eu vou continuar com a atividade do mesmo estilo, tá? A gente ia pular aí o finalzinho dessa página 9, já íamos direto para a próxima, só que eu quero explicar isso com vocês ao vivo, porque nós vamos falar sobre divisão de polinômios e eu preciso saber da resposta de vocês quanto às atividades até agora e eu quero conversar com vocês. Então na semana que vem a primeira aula será ao vivo, tá? Eu não vou gravar. Então para hoje, a atividade que você precisa fazer, número 12, 13 e 14. Continua na página 9, tá? Número 12, 13 e 14. Marca aí na sua apostila para você fazer. Precisa mandar foto disso, professor? Não precisa, tá joia? Não precisa me mandar foto dessa atividade. Eu vou marcar uma outra maneira de você entregar. Não serão todas as atividades que eu vou corrigir uma por uma, tá joia? Eu não vou fazer isso mais. Eu vou marcar algumas atividades que serão pontuadas de uma maneira diferente e depois no finalzinho do trimestre, aí você me manda um vídeo ou uma foto do seu caderno para eu dar uma olhada de uma maneira geral em tudo que você está fazendo, tá? Então a gente vai mudar isso e eu vou explicar isso com mais detalhes na próxima aula, tá? Na aula que a gente fizer ao vivo aí eu explico para vocês como a gente fazia, que vai ser mais parecido com o que a gente fazia dentro de sala, tá? E não assim corrigindo um por um individual, mas de uma maneira mais geral. Vai adiantar um pouquinho a aula, vai ficar mais fácil para vocês também, sem ter que enviar tudo que vocês estão fazendo. Ó, beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.